Boa noite. A partir de agora você acompanha as principais notícias no estado e em Belo Horizonte. Corrida contra o tempo. O governo de Minas terá que exonerar 68 mil servidores. Engavetamento no anel rodoviário. Caminhão desgovernado atinge 7 carros e deixa 3 feridos. Confusão em reintegração de posse. Tropa de choque da polícia acionada em Patinga. Medida pela segurança termina em frustração. Restos da poda de árvores causam transtornos na capital. Centro de BH vira picadeiro. Dia do Circo é comemorado com muita diversão na capital. Agora, no Band Minas. O governo de Minas vai ter que correr contra o tempo para reorganizar o quadro de servidores sem prejudicar os serviços públicos. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que a Lei Complementar 100, aprovada em 2007, é inconstitucional, 68 mil trabalhadores serão exonerados. No dia seguinte à decisão do Supremo Tribunal Federal, a secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Gazola, recebeu a imprensa e garantiu: não haverá prejuízo para os estudantes. O Supremo não tomou a decisão de que nós vamos fechar escolas ou deixar jovens e crianças sem aula. O Supremo está nos dando um prazo para os casos onde não houve concurso e, evidentemente, sabe que eu não posso, de hoje para amanhã, chamar todo mundo que está no concurso. A pasta vai ser a mais afetada pelo entendimento do STF, que considerou inconstitucional a Lei Complementar 100. Aprovada em 2007, a lei efetivou cerca de 90 mil servidores em Minas Gerais. De acordo com a secretaria, mais de 88 mil trabalhadores são da educação. Desse total, 20 mil servidores já estão aposentados ou tiveram a aposentadoria publicada e, por isso, não vão ser afetados pela mudança. Os outros 68 mil trabalhadores vão ter os casos analisados. Tudo isso vai ter de ser analisado de forma muito criteriosa, exatamente porque a decisão do Supremo é soberana, nós vamos cumpri-la, obviamente, nem precisaria dizer isso, integralmente, mas nós precisamos fazer o trabalho que, inclusive, é óbvio que será monitorado por todos os órgãos de controle do nosso país. O governo de Minas tem 12 meses para cumprir a decisão do STF. Com isso, o Executivo Estadual corre contra o tempo para organizar novos concursos e preencher as vagas. O concurso pode ser feito em ano eleitoral, o que não pode ser feito é a nomeação. Agora, como eu expliquei, um concurso demora, é extremamente complexo, leva um pouquinho de tempo até para lançar o edital do concurso. Ao vivo, a repórter Luciana Viana tem mais detalhes dos reflexos da decisão do STF. Boa noite, Luciana. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. O governo de Minas aguarda orientações da Advocacia Geral do Estado para cumprir, então, a determinação do Supremo Tribunal Federal. E a exemplo de Minas, isso também aconteceu em outros estados, como Acre e Rio Grande do Sul, em que a Justiça determinou como inconstitucional a lei que permitiu a efetivação de servidores sem concurso. Mas a Secretaria de Estado de Educação aqui de Minas já anunciou que vai aproveitar um concurso já em vigor para cobrir as vagas dos servidores exonerados. A coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação aqui de Minas, Beatriz Cerqueira, ela concedeu uma entrevista agora no fim da tarde. Ela falou sobre concurso público e também nomeação dos servidores. Vamos acompanhar. Em Minas Gerais, existe um concurso público em vigor, à exceção dos cargos de professor de educação de ensino religioso e para auxiliar de serviço de educação básica. Então, concurso público em vigor existe para que o Estado faça a nomeação dos cargos vagos. O Estado tem a obrigação de nomear os concursados para todas as vagas divulgadas no edital, o que ele ainda não fez. Mas o Estado pode nomear, para além das vagas divulgadas no edital, para todos os demais cargos vagos. Fundamental, não existe nomeação sem respeitar a ordem de classificação do concurso. Então, qualquer nomeação de qualquer concurso público tem que respeitar a ordem de classificação. Carlos Lindenberg, há motivo para alarme entre os profissionais da educação? Boa noite. Boa noite, Monique. Olha, motivo de alarme, talvez não, a palavra é muito forte. Há uma preocupação, evidentemente, sobretudo para aqueles que foram atingidos, estão sendo atingidos pela medida. Os aposentados, não, porque os direitos deles já estão garantidos. Portanto, mas é, sim, motivo de muita apreensão mesmo para os que foram atingidos. E há alguma possibilidade de uma demissão em massa provocar aí transtornos ao ensino do Estado?
Não acredito, Monique, porque, primeiro, não haverá uma demissão em massa. O Estado tem 12 meses para cumprir a decisão do Supremo e organizar o ensino, a alocação de professores na rede do Estado. Eu não acredito que isso possa causar maior transtorno, como, aliás, disse agora há pouco a secretária de Educação. E há uma preocupação também, como você já disse, com os servidores aposentados que já contribuíram para a Previdência. Eles correm algum risco de ficar sem o dinheiro, ficar sem o benefício? Não, esses aí não. Os aposentados não correm nenhum risco. Os direitos estão todos garantidos. De qualquer maneira, há uma pendência entre o Estado e o INSS. Essa pendência tem que ser resolvida. Há que se achar uma solução para isso. No caso dos atingidos, é melhor que procurem uma consultoria jurídica para se defenderem. E mudando de assunto, saiu a decisão agora há pouco, sobre o ex-governador Eduardo Azeredo. O que ficou definido? Então, o Supremo decidiu agora à noite que o caso Eduardo Azeredo, o processo chamado Mensalão Tucano, será julgado não mais pelo Supremo, mas pela Justiça de Minas Gerais. O ex-governador é acusado de peculato, desvio de recursos públicos e agora vai ser julgado em Minas Gerais e não mais no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Um caminhão desgovernado causou um engavetamento envolvendo 7 carros hoje no anel rodoviário. Os 3 feridos receberam os primeiros socorros ainda no local. 2 deles foram levados pelo SAMU para o Hospital João 23. O caso mais grave é o de Horácio Silvestre de Meira, de 67 anos, que sofreu fratura na perna. Marcílio Felipe Vicente, de 24 anos, estava com fortes dores por causa do impacto da batida. Nossa, amém, graças a Deus, Deus abençoa demais. Porque dia que o carro ficou é para ter morrido todo mundo. O carro dele é este Gol, o primeiro a ser atingido pelo caminhão. Felipe é quem estava logo na frente, mas ao perceber que o caminhão não reduzia a velocidade, jogou o carro para o canteiro. Peguei meu Uno, joguei para o lado direito, que eu vi que ela não ia parar, encostei meu carro lá no canteiro central, ela já veio amassando todo mundo de repente. Ao todo, 8 veículos se envolveram no acidente. O caminhão e 7 carros de passeio que seguiam no anel rodoviário no sentido Vitória, no bairro Caiçara. O motorista do caminhão contou que a cerca de 200 metros daqui, em uma descida, ele percebeu que o veículo estava sem freio. Como não conseguia reduzir a velocidade porque o caminhão estava carregado de óleo diesel, ele jogou para a pista da esquerda, para a mureta central, e o caminhão foi arrastando por cerca de 50 metros, só parou lá na frente. Até eu fui pro lado, todo mundo parado. Aí não teve como. A retenção no trânsito foi pouco antes do viaduto da Avenida Carlos Luz por causa de um veículo com defeito. O inquérito da Polícia Civil concluiu que a morte do estudante em Ouro Preto durante o carnaval não foi criminosa. Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernandes Carvalho, de 17 anos, morreu de um mal súbito e não houve nenhum tipo de agressão. De acordo com a Polícia Civil, os familiares do jovem afirmaram que ele não tinha qualquer doença que justifique a morte. Já os ferimentos no corpo do rapaz foram provocados pelo procedimento de massagem cardíaca e pela queda dele no chão após passar mal. Gabriel morreu no dia 9 de março, após ser internado no dia 3, sob suspeita de agressão. E a seguir tem futebol aqui no Band Minas. E veja também, o que era para ser uma solução vira problema aqui na capital. É daqui a pouquinho, 6h58, eu volto já. Jornal Band